Marcelzão, meu parça do South by, uma das últimas contratações aqui do Trends News, o aceleradíssimo Marcel. E aí, como foi o seu Hacktown esse ano? Com a sua parça, gente boa pra caramba, Vivi, me conta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Cara, eu Bem debutei, natural. né? É bem natural, porque eu sou assim, para quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu sou um monge aqui da galera. Foi a minha primeira vez no Hacktown, né? Eu não gosto, depois que eu ouvi o professor Mário Sérgio Cortella dando a fórmula da felicidade, felicidade é igual realidade menos expectativa, eu tenho trabalhado melhor as minhas expectativas, que é onde eu tenho o controle, né? E eu não criei muita expectativa, né? E foi interessante essa vez, porque eu fui com a minha esposa, ela estava curiosa para conhecer, e eu estava receoso, porque eu falei para ela, olha, não é uma viagem de casal, eu nem vou te ver lá, eu estou na pegada de trabalho, networking e tudo mais. E ela super entrou na onda e participou pra caramba, e eu o tempo todo preocupada, falou, meu, relaxa, eu estou curtindo desse jeito e tá tudo bem. E ela é desse jeito, né, cara? Além de ter muito bom gosto, ela é desse jeito, sempre muito proativa e tudo mais. E eu tinha com um casal de amigos também, então foi a primeira vez no Hacktown, e foi a primeira vez que eu fui com pessoas que eu conheço, que não tinham visto o lugar do meu trabalho, né? Então, a minha primeira experiência foi uma experiência antropológica de levar pessoas da sua intimidade que não conhece o seu ambiente de trabalho, de repente viver aquilo ali, né, cara, e participar daquilo. Então, acho que começa por aí, né? Eu achei que Santa Rita de Sapucaí era um ovo, e é uma cidade muito maior do que eu imaginava, assim, achei super interessante. Primeiro, é muito importante eu falar aqui, reconhecer que pô, todo mundo acho que botou um esforço nisso. Aninha ajudou pra caramba, Felipe, pô, nem se fala. Nai, porra, pelo amor de Deus, o que essa mulher trabalhou, né? Apesar de ter levado uma arma química para dentro do estúdio, ela trabalhou demais nesse projeto. Agora, Renato, você fez uma parada impressionante, né? Você é um conector, né? Você fala que você é um conector de negócios, você é um conector de pessoas. Os negócios são consequências da conexão humana. Você botou de pé em menos de 2 meses esse projeto e, cara, assim, é de arrepiar, de tirar o chapéu, a sua capacidade de mobilização, todo mundo aqui fudido, cada um envolto ao seu próprio mundo. Eu estou num momento foda aqui e você mesmo assim com uma puta resiliência, uma capacidade de executar, você colocou um negócio de pé. E para mim foi um metaverso que você criou ali dentro da casa da vovó, né, cara? Foi um metaverso, foi um túnel aleatório dentro da casa da vovó. E ali aconteceram coisas muito interessantes, além dos podcasts, né? 28 episódios. Eu participei, eu acho que eu fiz uns 5 ou 6, mas eu fui lá assistir, ouvi-los, né, em diversos outros podcasts. E, cara, as conversas são riquíssimas, assim, a diversidade de olhares, de perspectivas, a diversidade de temas, as conexões entre eles, porque a gente acha que a tecnologia é falar de IA, e na verdade não. Um dos painéis que eu fiz lá foi com o Jay Birmingham, que é marido da Simone Clias, que trabalha com voz, e o Monge Angel, que trabalha com silêncio, né? Então, pô, foi um painel super interessante para a gente falar como é que o barulho não nos fala sobre o silêncio, o silêncio nos fala sobre o não barulho. E foi muito interessante, pela primeira vez na história da humanidade, tem um episódio de podcast que fez uma meditação guiada com monge ao vivo. E foi muito interessante que a gente estava na frente de uma igreja e, de repente, no meio da meditação, começou a soar o sino da igreja. Parece que é uma sonoplastia combinada com o padre. Mas foi muito interessante que eu descobri que o Jay, que trabalha com audiovisual, ele saiu das redes sociais. E o monge tem redes sociais, ele tem Instagram, ele tem inteligência artificial no aplicativo dele. E talvez a lição desse episódio talvez a gente precisou da IA para nos reconectarmos com o nosso lado humano, talvez escancarou o nosso lado robotizado e talvez a gente precise aprender a usar tecnologia como um monge e não como a gente está usando de uma forma desenfreada e automática. Teve um episódio muito legal também com o Caetano Mafra para a gente falar se ainda é possível fazer um networking genuíno numa época de LinkedIn, né? Essa época de fanfic, de que eu vou na padaria comprar um sonho e isso vira, né? Comprar um sonho na padaria já é um baita de um título legal para um artigo fanfic no LinkedIn. Será que dá para fazer? E o Caetano é um cara muito especial, muito carinhoso, assim, ele tem um trato muito gentil sempre, com muita gentileza e um interesse. Ele é muito mais interessante e interessado do que interesseiro. Então, pô, foi um alento para mim, porque estava difícil eu conseguir acreditar que existe network genuíno no momento em que
se um CEO ou um diretor de uma empresa coloca lá qualquer baboseira no LinkedIn, tem 750 likes, e quando a Ana Flávia traz um baita de um pensamento podástico, filosófico, que questiona de uma forma muito contundente as coisas que estão acontecendo, não dá 10% disso e ela mereceria muito mais, né? E aí eu ando meio desiludido com essas redes sociais, onde o que vale mais é o teu cargo do que o teu conteúdo, né? Então, essas coisas têm me desiludindo muito, e o Caetano me traz um alento. Ele não está falando, não, usem porque é bom e faça network, mas ele trouxe uma visão muito legal. Então, acho que esses dois foram muito legais. A gente fez com o Nil também, que foi super legal, e um outro que me marcou muito foi com o Marcelo Dueck e com o Henry, que são sócios da Social Docs, que é uma empresa que conta histórias de impacto para projetos sociais. E aí, para mim foi uma aula bizarra, assim, de como que a gente desconectou de histórias genuínas. A gente falou muito disso, né? Com o storytelling tão afiado na inteligência artificial, o que sobra para a gente, né? Como é que as histórias podem ser contadas de uma forma que a gente se conecte com a emoção delas, né? E a gente vai descobrir que a IA talvez resolva uma partezinha pequena desse problema, mas que a gente não está se conectando com a IA, apesar da gente dar um apelido para o nosso chat GPT, a gente não se conecta, a gente não se emociona tanto com uma história automatizada por um algoritmo, né? Por uma máquina que, no fim do dia, não tem emoção nenhuma, ela só é um combinador de palavras por probabilidade, né? Então, acho que isso foi sensacional. Eu também não assisti muitas palestras, eu fui do Nil, que ele pediu para eu gravar para ele, por ser um amigo e tudo mais. Participei de uma palestra com a Vanessa Matias e do podcast dela, falando sobre soberania cognitiva, que eu acho que é assunto extremamente importante da gente falar e conversar, do quanto que a gente está perdendo a soberania sobre a nossa cognição a partir do momento que a gente terceiriza tudo para os aplicativos. E eu fiz uma palestra lá falando sobre 10 verdades invisíveis sobre a tecnologia que moldam a sua vida, que talvez você não saiba, tentando trazer um olhar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais provocativo de que entramos no automático. Então, para mim, foi um deleite poder me conectar, me reconectar, falar com tanta gente diferente e das transversalidades desses temas, que no fim do dia é o ser humano no centro, e a IA é a ferramenta do momento, daqui a pouco é outra, e a vida que segue. Então, acho que foi muito interessante essa minha primeira participação, já estou doido para voltar, volto todo ano, assim como eu vou no South by Southwest, muito mais pelas pessoas, pelas conversas, pelas transversalidades, pelas serendipidades, do que pelo conteúdo em si, que também é muito interessante, mas que talvez eu prefiro gerar esse conteúdo através de conversas com vocês do que ir alguém lá falar alguma coisa que vai mudar a minha cabeça. Então, é isso, Renato. Primeira vez, muito satisfeito, muito feliz, cada vez mais conectado aqui com o ecossistema Trends News, vem muita coisa legal por aí. E, mais uma vez, parabéns, tiro o meu chapéu para o que você conseguiu fazer em tão pouco tempo, juntar tanta gente foda, tanta gente diversa, na casa do querido Ivan Callas, que eu virei um fã de carteirinha desse cara incrível, desse visionário.